Este foi o terrível destino dos homens que colocaram Jesus na cruz. Eles pensaram que haviam vencido, mas houve uma grande reviravolta, e o destino os surpreendeu. Muita gente conspirou contra Jesus, mas, nos bastidores, havia 2 homens poderosíssimos, que mexeram todas as peças para levá-lo até a cruz. O que pouca gente sabe é como a vida deles terminou, e você vai se surpreender com o que aconteceu no final. Se eles acharam que teriam paz depois de eliminar Jesus, estavam redondamente enganados. Naquele tempo, a Judéia estava sob domínio do Império Romano. Roma governava tudo com mão de ferro, mas deixava certa liberdade religiosa ao povo judeu, para evitar rebeliões. Por isso, os romanos permitiam que existisse uma liderança religiosa local. Mas o que eles não contavam era até onde alguns homens seriam capazes de ir para manter o poder. E nesse cenário, existia um lugar que era o coração da sociedade judaica, o Templo de Jerusalém. Ali não se tratavam apenas assuntos religiosos. Era também onde se discutiam leis, questões políticas, econômicas e onde circulava muito dinheiro. Para o povo judeu, o templo era sagrado, porque acreditavam que Deus habitava ali. Por isso, o homem mais poderoso em Israel não era o rei, nem o governador romano. Era o sumo sacerdote, que era como o chefe supremo da religião judaica e também exercia grande influência política. E é aqui que entram esses 2 personagens, Anás e Caifás. Mas quem eram, afinal, esses homens que decidiram o destino de Jesus? Anás foi nomeado sumo sacerdote no ano 6 d.C. pelos romanos. Só que no ano 15, ele foi deposto do cargo. Mas atenção, isso não significou que Anás perdeu o poder. Muito pelo contrário, ele continuou mandando e desmandando nos bastidores. Como? Colocando seus próprios filhos e até seu genro no cargo de sumo sacerdote, garantindo que sua família continuasse no controle. Esse genro dele era ninguém menos que José Caifás. Caifás assumiu o cargo entre os anos 18 e 36 d.C. E foi justamente nesse período que Jesus apareceu, ensinando coisas que abalavam totalmente o sistema religioso. Durante cerca de 3 anos, a tensão entre Jesus e esses líderes religiosos só cresceu. Jesus falava abertamente contra a hipocrisia deles, chamava-os de sepulcros caiados, ou seja, como túmulos pintados de branco por fora, mas cheios de ossos e podridão por dentro. Era uma maneira forte de dizer que eles pareciam justos, mas eram corrompidos por dentro. Imagine ouvir alguém dizer isso publicamente sobre você, e ver toda a multidão olhando e concordando. Isso não só expunha a corrupção religiosa, como ameaçava diretamente o poder de Anás e Caifás. Eles começaram a perceber que se não parassem Jesus, iriam perder tudo: prestígio, dinheiro, influência e talvez até seus cargos. Então, decidiram que precisavam agir. Para eles, eliminar Jesus parecia a única solução para manter tudo sob controle. A Bíblia deixa isso claríssimo em João, capítulo 11, versículos 49 e 50, quando Caifás diz: "Vocês não sabem nada, não percebem que é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação?" Ou seja, para Caifás, eliminar Jesus era a melhor solução política e religiosa, pois temiam que, se o povo se revoltasse ou seguisse Jesus como rei, Roma poderia vir com força e destruir toda a nação. Foi aí que o plano começou. Eles pagaram Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos de Jesus, para trair Jesus e entregá-lo às autoridades. Prenderam-no às escondidas durante a noite, longe das multidões que o seguiam, mas eles ainda tinham um obstáculo enorme pela frente. Depois, Caifás convocou o Sinédrio, que era o tribunal religioso judaico, formado por 70 homens, incluindo os sacerdotes, anciãos e escribas, responsáveis por julgar questões religiosas e civis. Mesmo sem provas reais, Caifás armou testemunhas falsas para condenar Jesus por blasfêmia, mas eles tinham um problema. Apenas Roma tinha autoridade legal para executar alguém. Os judeus não podiam aplicar a pena máxima sem permissão romana. Então, levaram Jesus até Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia, responsável por manter a ordem e julgar crimes graves. Dessa vez, Anás e Caifás inventaram acusações políticas, dizendo que Jesus se declarava rei, o que poderia ser interpretado como rebelião contra César, o imperador romano. Mesmo Pilatos, interrogando Jesus, disse: "Não encontro nele crime algum." Parecia que Jesus seria solto. Mas Anás e Caifás não iam desistir tão fácil. Começaram a manipular a multidão, espalhando medo de que, se Jesus não fosse morto, Roma puniria toda a nação. Essa punição poderia significar soldados romanos invadindo Jerusalém, matando pessoas, destruindo o templo ou impondo impostos ainda mais pesados. Então Pilatos, numa tentativa de libertar Jesus, recorreu a uma tradição existente na época da Páscoa judaica: soltar um prisioneiro escolhido pelo povo. Ele perguntou: "Quem vocês querem que eu solte? Jesus, o chamado Cristo, ou Barrabás, um criminoso violento acusado de rebelião e assassinato?" Para surpresa de Pilatos, a multidão gritou: "Solta Barrabás! Crucifique Jesus!" Barrabás era conhecido como um rebelde que havia participado de levantes contra os romanos. Muitos judeus viam rebeldes como heróis, por isso ele foi escolhido no lugar de Jesus. Anás e Caifás haviam manipulado todo o sistema político, religioso e até o povo para executar Jesus.
Mas será que, ao conseguirem isso, eles finalmente encontraram paz? Não mesmo. O destino foi cruel com eles. Em 36 d.C., Caifás perdeu o cargo de sumo sacerdote. Sem o apoio dos romanos, perdeu toda a sua influência. Alguns registros antigos relatam que ele teve um fim trágico, embora não se saiba ao certo como morreu. O fato é que ele desapareceu completamente do cenário religioso e político. O homem que achou que matando Jesus manteria o poder acabou apagado da história. Já Anás teve um destino ainda mais sombrio. Alguns relatos históricos, embora não totalmente confirmados, dizem que ele foi consumido pela culpa, que passou os últimos dias em estado de loucura, atormentado, batendo a cabeça nas paredes, incapaz de suportar o peso de ter conspirado para eliminar aquele que se revelou o verdadeiro Messias, ou seja, o Salvador prometido pelas escrituras judaicas para libertar o povo e trazer a salvação. Anás e Caifás pensaram que, ao executar Jesus, estariam calando-o para sempre. Mas o que aconteceu foi exatamente o oposto. 2000 anos depois, bilhões de pessoas continuam falando sobre Jesus e acreditam que ele venceu e vai voltar. E tudo isso nos mostra que ninguém consegue calar a verdade para sempre, nem mesmo os homens mais poderosos da Terra. Se você também crê nisso, deixe nos comentários. Jesus é o meu Salvador. Não se esqueça de seguir nosso perfil. Deus te abençoe.